de Ciência Política e Constitucionalismo. Bom, hoje nós vamos falar a respeito dos sistemas de governo, né? E os sistemas de governo, eles se dividem, eles se classificam em presidencialismo e parlamentarismo, tá? Tal classificação, ela é feita levando-se em consideração as relações institucionais entre os poderes executivo e legislativo no exercício do poder político do Estado, ok? Então, os sistemas de governo, eles indicam o grau de dependência ou independência entre os poderes legislativo e executivo, seja então na criação de uma ordem jurídica como um todo, seja na condução da vida administrativa do Estado, ou seja, no âmbito maior da formulação de políticas públicas focadas nos objetivos do Estado. Então, o que nós temos que entender? Que o sistema presidencialista, ele foi criado pelos Estados Unidos da América juntamente com a concepção do federalismo, tá? Que nós já estudamos a respeito. Ele nasceu, então, em 1787 com a reação, ou melhor, como reação ao parlamentarismo da monarquia absoluta inglesa, com o objetivo de impor um novo sistema de governo de cunho limitado e voltado para quê? Para a garantia das liberdades individuais, né? Então, olha só. Então, inspirados, como nós já falamos, nas ideias de Montesquieu, os fundadores do Estado norte-americano, eles criaram uma nova forma de governo, originando a figura do presidente da República como chefe de governo e também o chefe de Estado, porém com poder limitado por uma Constituição e por um controle legislativo judiciário, tá? Então, portanto, é interessante a gente observar que, além da inovação relativa à forma federativa de Estado, o gênio pragmático do estadista norte-americano, ele criou também um novo sistema de governo em oposição ao tradicional parlamentarismo dos monarcas, ou das monarquias europeias, vamos dizer assim que fica melhor, calcado no quê? Na figura do presidente da República. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos examinar com detalhes as principais características desses dois grandes sistemas de governo, tudo bem? Então vamos falar primeiramente das características do parlamentarismo, tá? Então olha só, o que a gente tem a falar a respeito? Que o sistema parlamentar de governo, ele não é uma construção teórica surgida a partir de um pensamento político acadêmico sistematizado. Bom, ao revés, ou seja, ao contrário, o parlamentarismo ele é produto de uma longa evolução histórica cujas origens remontam aos primeiros séculos da monarquia britânica, tá? Então, o parlamentarismo inglês ele começou sua trajetória em 1215, vamos colocar assim, com a subordinação de João Sem Terra ao Baronato. Em seguida, consolidou-se a Câmara dos Comuns, que combinou o poder ascendente da burguesia com a pequena e média nobreza rural. E a partir da Revolução Gloriosa de 1688, o sistema inglês ele atingiu um avançado patamar, vez que o parlamento passou a predominar sobre a realeza, com nítido primado do poder nacional sobre o rei, tá? Então, olha só, ainda dentro desse quadro histórico de evolução, a gente pode salientar a consolidação da figura do primeiro-ministro como chefe do poder executivo, completamente o que? Separado do chefe de Estado, que é o rei, tá? Então, como nós vamos ver, uma das características essenciais do parlamentarismo é que a chefia do Estado era exercida por uma pessoa, rei ou presidente da República,
responsável pela representação externa e pela unidade interna do país, enquanto que a chefia do governo ela é exercida por outra, né? O primeiro-ministro, que é o responsável, digamos assim, pela formulação da política interna e pela condução da máquina administrativa do país, tá? Então, historicamente falando, a grande maioria dos autores correlaciona o surgimento, né, o aparecimento da figura do primeiro-ministro ao episódio da chegada ao poder na Inglaterra da chamada série de Reis Impossíveis, da dinastia de Hanover, soberanos alemães que nem mesmo sabiam falar inglês, que no caso era Jorge I e Jorge II. Então, é assim que esses reis, vamos colocar assim, alemães, necessitavam recorrer a um dos seus ministros para presidir as reuniões do gabinete, cujas decisões não contavam com a participação suprema da dignidade real por uma pura negligência. Então, diante de tal situação, consolidou-se cada vez mais a autonomia do gabinete em relação ao soberano, que se, vamos dizer assim, limitava a subscrever as resoluções que lhes eram levadas pelo primeiro-ministro, surgindo aí o axioma, né? O rei reina, mas não governa, tá? Então, em essência, quais são as características do parlamentarismo, né, que nós podemos apontar? Primeira, a organização, vamos supor, dialística do poder executivo, né? O que é isso? A firme distinção entre o chefe de Estado, que é o rei ou presidente, tá? E o chefe de governo, que é o quê? Primeiro-ministro. Então, para o chefe de Estado ficam reservadas as funções de representação do Estado, enquanto que para o primeiro-ministro cabe a chefia do gabinete ou conselho dos ministros, ou seja, o poder executivo, vamos colocar assim propriamente dito. Segunda característica é colegialidade do órgão governamental, né? O que é isso? O poder executivo ele é um órgão colegiado composto pelo primeiro-ministro e pelos seus membros do gabinete. Dessa forma, a política geral do país ela depende então da decisão da maioria dos membros do corpo deliberativo do poder executivo e não da vontade unipessoal do presidente da República, como vai acontecer no presidencialismo, né? Terceira característica, o voto de desconfiança do parlamento para o primeiro-ministro e seu gabinete. O que é isso? O chefe de governo e seu gabinete, que é o Conselho dos Primeiros Ministros, eles dependem da aprovação do poder legislativo, que é o parlamento, né, para se manterem no poder. Em outras palavras, o que nós podemos entender? Que a queda do gabinete pode ocorrer a qualquer momento a partir do voto a partir do voto de desconfiança do parlamento, tá? Nesse sentido, o exercício da função executiva, ele é muito instável, pois ela vai depender o quê? Da manutenção de maioria parlamentar, né? E tal fato, né, cria a própria característica, então, do parlamentarismo. E quarta característica, prazo do mandato do poder executivo, né? Então, ou seja, o gabinete primeiro-ministro ele é indeterminado, tá? Então, como nós percebemos, constatamos, o poder executivo e legislativo eles se entrelaçam de tal maneira que ocorre eventual descontentamento com as decisões políticas do poder executivo. A maioria do poder legislativo ele pode exigir a queda desse poder executivo, que é o gabinete e o primeiro-ministro, a partir de um voto de desconfiança. Então eu posso dizer, portanto, que o primeiro-ministro
e seu gabinete, ele tem responsabilidade política, pois ainda que não cometam qualquer tipo de crime comum ou político, eles podem ser destituídos da função executiva do país a partir de um voto de desconfiança ou moção de censura. Então, logo, eu posso dizer que é correto afirmar que o prazo do mandato do Poder Executivo ele é indeterminado. E aí nós vamos ter ainda uma quinta característica: responsabilidade política solidária entre o gabinete e o primeiro-ministro. O que isso significa? Significa dizer que o voto de desconfiança do parlamento ele vai atingir todo o gabinete, ou seja, ao receber um voto de desconfiança, o primeiro-ministro ele vai renunciar com todo o seu conselho de ministros, tá? E uma sexta característica eu tenho como um sistema típico, né? O parlamentarismo é um sistema típico das monarquias, porém ele pode ser adotado nas repúblicas, tá, gente? A gente não pode esquecer disso. Então, olha só, o parlamentarismo ele é adotado nas monarquias constitucionais, mas cabe lembrar que o número de repúblicas que tem adotado essa forma de governo é crescente, sendo que a adoção pelo Brasil é assunto recorrente no meio político pátrio, tá? E sétima característica, eu tenho ainda o direito de dissolução do parlamento e a responsabilidade política do parlamento perante o povo. Então veja bem, o poder legislativo ele também pode ser destituído a partir da realização das novas eleições gerais, e a gente tem que prestar atenção que tal mecanismo ele é contraponto do voto de desconfiança. E na hipótese, então, da queda do Poder Executivo por voto de desconfiança apresentado pelo Parlamento, o que acontece? O chefe de Estado, ou até mesmo o próprio primeiro-ministro, ele tem a faculdade de convocar novas eleições. Então, a decisão final ela ficará nas mãos do povo, corpo eleitoral, que em última instância pode optar pela dissolução do Parlamento, tá? E a questão sobre o direito da dissolução do parlamento, ela será examinada com maiores detalhes logo em seguida, na medida em que se projeta a existência democrática do sistema parlamentarista. Perfeito, gente? Então, amanhã nós daremos um pouquinho mais de continuidade a respeito do parlamentarismo e falaremos também a respeito do presidencialismo. Grande abraço para vocês!